cólera, a eclosão de cólera em Mucuba. Este tema porque, como sabem, esta semana eclodiu a cólera em Mucuba. E diz-se que uma das causas é a falta de água própria para o consumo. Eu vejo nisto duas coisas que eu diria que são ou paradoxos ou ironias. Primeiro, penso que ainda lembram que há cerca de um mês foi feito um exercício sobre a resposta a situações de desastres, exatamente feito em Mucuba. E como todos sabem, a cólera normalmente eclode em momentos de chuvas, de cheias, etc. A outra ironia que eu vejo é que Mucuba tem um rio perto. E além de Mucuba, temos, por exemplo, outros sítios como Metangula, tanto o distrito como o município que tem, no caso, o Lago Niassa. Mas são lugares que, ironicamente, têm sérios problemas de acesso à água potável. Então, isto faz pensar sobre como é que nós vemos esta questão da cólera de uma forma geral e como é que nós pensamos estrategicamente em investimentos públicos que possam dar o cobro e em certas situações são surtos cíclicos que em muitas épocas voltam sempre e mesmo, ironicamente, havendo água perto que poderia-se pensar em formas mais sustentáveis de as populações terem acesso à água própria para o seu consumo. Então, queria olhar este ponto em termos da reflexão que deve também ser feita na forma como nós podemos gerir desastres e surtos crónicos como esses de cólera que em todas as épocas das cheias quase sempre voltam e em certos casos voltam nos mesmos sítios, mesmo havendo formas de se pôr cobro a isto com um pensamento mais estratégico. Muito bem, na segunda semana houve anunciado o aumento dos preços, pelo menos para já, de energia, que já entrou em vigor a partir de novembro. Eu enfatizava exatamente a palavra anúncio dos novos preços, uma vez que não é surpresa para nenhum moçambicano que os preços da água e da eletricidade iriam sofrer aumentos. Aliás, eu próprio falei do aumento do preço da eletricidade no último programa, exatamente 1 de novembro, o dia que o novo aumento da eletricidade, das novas tarifas que entraram em vigor. Portanto, aquilo que eu acho interessante, ou se calhar não tão interessante, é a forma de mansinho, ou quase, e o termo é um pouco violento, quase à socapa, como estes preços estão a ser anunciados. Ou seja, temos uma situação, a situação dos panificadores e o aumento do preço, em que houve uma conferência de imprensa para se anunciarem estes preços, com um esclarecimento imediato e a explicação dos números em relação ao pão, e agora vêm os preços da eletricidade e da água e não há qualquer explicação. É assim, não se põe em causa estes aumentos, eles são inevitáveis nesta lógica de economia de mercado que o governo moçambicano adotou. Mas, quando eu digo nesta lógica de economia de mercado, podia-se argumentar se os preços deviam ou não ser subsidiados, claramente continuam a ser subsidiados. De qualquer forma, eu acho que para uma melhor compreensão, para uma melhor percepção do valor dos preços, da quase inevitabilidade do aumento destes preços de água e eletricidade, há que, quer das entidades reguladoras, quer das entidades produtoras de água e eletricidade, fazer-se um esforço
para explicitar melhor e clarificar melhor estes aumentos. Por outro lado, e felizmente que em Moçambique temos uma sociedade civil mais atenta, também estes organismos têm que estar mais agressivos e notarem estas alterações e virem a público fazerem os seus posicionamentos. Por exemplo, em relação à água, faz-se referência a que o primeiro escalão, portanto, aquele escalão que abrange os setores populares, sofreu um aumento de 400%. É preciso explicar-se, ou seja, compreender-se porque esta lógica de se mexer desta forma tão gravosa no primeiro escalão. Finalmente, também os órgãos de informação, os jornalistas, têm que estar um pouco mais agressivos em relação a estas coisas e não esperarem que nas suas redações ou nos seus computadores e nos seus correios eletrónicos cheguem os comunicados das respectivas empresas a dizer que há um aumento. Jeremias, antes de passarmos aos pontos em agenda para esta noite... Deixa só, antes de passar por aí, só referenciar que os aumentos no tocante à água e à luz foram congelados em setembro de 2010, precisamente na sequência das manifestações, ou seja, 5 anos depois, como diz o Fernando Assucapo, são aumentados quase discretamente. Será que as razões que ditaram o seu congelamento estão ultrapassadas? Este facto estará alheio à entrada do FMI, e sabemos como é que são as políticas do FMI, nomeadamente o empréstimo de 286 milhões de dólares que o FMI está a dar, pressupõe desde logo. Portanto, o objetivo é fazer um equilíbrio na balança de pagamentos do país, significa que o país está deficitário. Normalmente, os empréstimos do FMI estão associados a um conjunto de exigências. Não, a posição do FMI é muito clara sobre estas coisas. Eles são abertamente contra a política de subsídios e vieram a público dizê-lo quando introduzimos vários subsídios na sequência das primeiras manifestações. Por exemplo, outra área onde são notórios os subsídios, nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde, o FMI, e também muitos dos nossos parceiros não concordam com o subsídio porque acham que com preços mais elevados, preços mais próximos dos custos, poderia haver um serviço de saúde com mais qualidade para a maioria da população, porque este é um argumento que é feito a manter-se o atual simbolismo dos preços praticados no hospital público, o que significa é que uma parte significativa da população, não vou dizer a maioria, uma parte significativa da população não vai ao hospital público, recorre já ao consultório privado, e a outra parte que continua a ir ao hospital público e paga a senha de consulta simbólica, depois não tem dinheiro exatamente para ir à farmácia privada comprar os medicamentos que lhe são receitados e que a farmácia do hospital público não tem esses mesmos medicamentos. Fernando, vamos... eu sei que houve uma reação relativamente ao tema da semana, da última semana, tem a ver com a intervenção da governadora de Sofala no Parque Nacional de Gorongosa. Bem, a questão é simples e eu vou tentar sintetizar a questão. Eu trouxe aqui ao programa a questão da interferência da governadora de Sofala no Parque Nacional da Gorongosa e, na sequência disso, recebi um esclarecimento do gabinete da senhora governadora, esclarecimento esse que agradeço. Vamos por partes. Em primeiro lugar, isto é um programa eminentemente de opinião e, portanto, por isso mesmo se chama Pontos de Vista. Logo, os meus pontos de vista não têm que ser os pontos de vista, não tenho que ter pontos de vista semelhantes à governadora de Sofala. Portanto, neste primeiro ponto, podemos concordar
que temos pontos de vista discordantes em relação àquilo que aconteceu no Parque Nacional da Gorongosa. Quanto às matérias de facto, e isto são coisas diferenciadas, o gabinete da governadora de Sofala senta o seu esclarecimento na questão das crianças que estavam no parque e que estavam a fazer trabalhos, e quando eu digo trabalhos, são trabalhos de entretenimento, não trabalhos forçados, e não exploração de trabalho infantil, como se tentou dizer. A governadora considerou que as crianças estavam a manejar substâncias tóxicas. As substâncias tóxicas são tintas para pintar garrafas, portanto estavam a fazer aquilo que habitualmente se chama de trabalhos manuais e, portanto, a governadora considerou que isto era perigoso para as crianças e também sugeriu que as crianças deviam ter uma refeição, em vez de verdura e farinha de milho, sadza, portanto, deveriam ter carne de gazela e sadza. Ora, isso também, mais uma vez, é discutível. O parque não tem que fornecer carne de gazela para as crianças. Em relação aos reassentamentos, nomeadamente na zona do distrito de Moaza, e os esclarecimentos que me são fornecidos é que não há novos limites do parque, portanto, a direção do Parque Nacional da Gorongosa não violou os limites que, por decreto, estão estabelecidos para o parque. Há claramente um conflito com a população que vive no parque. E qual é o conflito que existe? O conflito que existe é que é verdade que o parque concordou em fazer reassentamentos, mas interrompeu os seus reassentamentos não de forma aleatória, mas porque sentiu que havia, e aliás todos conhecemos isto em todo o país, que ao se falar de uma política de reassentamento, novas pessoas vieram para entrar dentro do parque para tentar beneficiar desses mesmos reassentamentos. Ora, isto cria uma lógica incontornável em que o parque não pode estar a aumentar os seus orçamentos para reassentar novas pessoas. Quem são essas novas pessoas? São pessoas que tentam praticar agricultura comercial, agricultura de rendimento dentro do parque, tentam fazer pesca comercial dentro do parque. Há evidências disso, nomeadamente em meios de transporte, em redes, em insumos agrícolas. Neste momento cultiva-se gergelim dentro do parque. Ora, o gergelim não é uma cultura de subsistência, é uma cultura de rendimento. Portanto, há questões sérias a resolver no parque. Eu espero que o governo de Moçambique, em coordenação com a direção do Parque Nacional da Gorongosa, resolva esses problemas e também acredito que a senhora governadora de Sofala, por quem, repito, tenho imensa estima e respeito, encontre as formas mais construtivas para trabalhar com o parque, para trabalhar com o Conselho de Ministros, para trabalhar com o Ministro do Ambiente e Conservação, por forma a que este ruído momentâneo que se criou em torno do parque não venha prejudicar uma das maiores bandeiras do turismo em Moçambique. Muito bem, vamos olhar então para os temas que elegemos para hoje. Vamos começar então por olhar para a presença do Governo no Parlamento. Começo pelo José Jaime e ouvir a tua opinião. O Governo esteve no Parlamento, dois grandes temas marcaram a presença do Governo no Parlamento, a questão do desarmamento dos homens armados e das empresas públicas. Podemos começar então por olhar a questão do desarmamento. O Governo a reiterar que vai continuar a desarmar à força os homens armados, portanto, da ARNAM, e nas últimas semanas tem havido vários episódios de confrontação entre as forças governamentais e da ARNAM nesse sentido. Ou seja, em relação ao primeiro tema, dizer que já falámos tanto em relação a isso que a esta altura fica difícil ainda termos algo novo a dizer, mas que fica claro que
o governo já fez uma opção em relação à solução deste problema, que é a via militar. E isto fica ainda mais claro se nós formos a ter em conta aquilo que a chefe da bancada da Renamo disse também esta semana, de que não existem contactos entre o governo e a Renamo. Então, vistas as coisas, está claro que nós estamos a caminhar já para uma solução de tipo militar, estamos a caminhar para uma situação de confronto direto, porque sabe-se. E este pronunciamento de Evandro Soares contraria de alguma maneira aquele pronunciamento feito pelo Presidente da República no final da sua visita à África do Sul? Justamente. Portanto, sendo ela quem é, portanto, chefe da bancada da Renamo, em sede própria, se ela o diz oficialmente que já não existem contactos a nenhum nível, então isto mostra de facto que as partes estão desavindas e que a única forma de interação fora da Assembleia que existe, pelo que é-nos dado ver, é a partir do confronto militar no terreno. Está claro que tanto o governo quer desarmar a força a Renamo e a Renamo também não parece que vá ceder em relação a isto. Agora, é preciso vermos até que ponto é que esta solução é uma solução sustentável. Tentou-se várias vezes e o que é que há de haver de novo desta vez para que, assumindo-se que essa vai ser a solução, ela possa ser eficaz. Mas, abstraindo indo um pouco além em relação a isto, é preciso refletirmos até que ponto é que é uma solução pragmática esta, tendo em conta os problemas e os desafios que o nosso país tem. Está claro aqui, e eu de facto concordo, e creio que muitos, de que não é normal que um país tenha uma força armada paralela fora do Estado. Mas, no processo de construção e consolidação deste Estado, é preciso também não pensarmos apenas em questões conjunturais. É também importante pensarmos em questões estruturantes desse Estado e principalmente naquilo que tem a ver com a própria violência, ou seja, a forma como o Estado vai gerir esta violência. Portanto, uma sociedade bem sucedida sob o ponto de vista de criação de uma ordem social estável passa pela sua capacidade de controlar e gerir devidamente a violência, seja ela qual for. E neste elemento há um ponto que é de extrema importância, é que alguns dizem, estudos dizem que se você estiver numa sociedade em que há um grupo, seja social, político, econômico, que tem algum poder e a distribuição de recursos nesta sociedade, recursos, ganhos ou lá o que for, não reflete o poder que este grupo sente que tem, você sempre vai ter um potencial de instabilidade. Eu trago este ponto por uma razão bem simples, é que este processo de construção do Estado pela via mais violenta é sustentável no sentido de que estaria a ir ao âmago da solução da questão da violência e a existência de forças paralelas que controlem meios de violência, ela conseguirá resolver essa questão de assimetria entre o poder que certos grupos têm ou pensam que têm e a distribuição de recursos na sociedade existentes. Então, eu acho que mesmo que se chegue a um fim bem sucedido sob o ponto de vista da solução militar, caberá aqui refletir se é uma solução sustentável, tendo em conta todo o âmbito dentro do qual o nosso Estado atua e a forma como nós pensamos, o modo como nós distribuímos recursos e benefícios nesta sociedade, muitas vezes usando este Estado. Então, este aqui é um ponto. Em relação às empresas públicas. Já vamos falar sobre isso, queria escutar este ponto, ouvindo a opinião de Fernando. Fernando, como é que, olha, parece clara a opção nesta altura, nitidamente a opção militar, como acontece em praticamente todas as guerras,
A opção militar acaba por desencadear a opção, vamos lá, do diálogo. Claro. A correlação de forças já vai determinar então quem é que cede em primeiro lugar para ir ao diálogo. Claro, eu penso que o professor José Jaime, um professor de ciência política, explicou aqui muito bem esses nossos dilemas. Portanto, eu faria uma pequena incursão na nossa história, mais ou menos recente, e em relação a esta opção. Num determinado momento, o presidente Samora Machel pensou que poderia resolver o problema dos bandidos armados com a criação de forças especiais, nomeadamente fazendo um apelo aos moçambicanos que estiveram nas forças especiais portuguesas. Ora, estes grupos nunca foram avante, estas pessoas ficaram nos quartéis a comer bem e a terem uma vida melhorada. E lembro-me que isto era a década de 80, onde havia muitas dificuldades de todos os pontos de vista, incluindo do ponto de vista alimentar. Estávamos na altura do repolho e do carapau. E isto porquê? Porque os seus generais, mais uma vez, lhe disseram: não incorpore estes homens no exército, não abrace esta solução, nós vamos desbaratar os chamados bandidos armados. Ora, não desbarataram nada. Também sabemos de uma certa solidão que antecedeu a morte do presidente Samora Machel, e essa solidão muito derivada dos desaires militares. Posteriormente, e já na década Chissano, o mesmo tipo de paradigmas foram colocados em cima da mesa, nomeadamente a possibilidade de uma solução militar, e todos sabemos qual foi o desfecho, nomeadamente o Acordo de Paz em 1992. Isto para dizer, e não quero ser repetitivo em relação ao José Jaime, é da responsabilidade do Estado de defender a sua integridade territorial, é da natureza de um Estado democrático que não existam partidos armados, mas esta é a nossa herança. Compete a esse Estado determinar se tem competência ou não para desarmar esses partidos armados ou, por outro lado, encontrar as vias políticas para resolver este problema. Eu acho que deve ser esta solução que deve vingar, e todas as outras soluções estão condenadas ao fracasso. Basta, para todos os efeitos, que chegou-se a ideia de que pela via política está a ser difícil, vamos pela via militar para forçar a via política. É preciso sempre experimentar, e sobretudo nos meios castrenses há sempre esta tentação de dizer, bem, recebemos novo armamento, temos novos equipamentos, temos novos brinquedos, vamos lá experimentar os brinquedos e ver se a dissuasão pela força, inclusivamente, surte efeitos à mesa negocial. Vamos olhar para outra perspectiva, José Jaime, sobre as empresas públicas, que foi a outra perspectiva colocada pelo Parlamento ao Presidente, ao Governo, neste caso representado pelo Primeiro-Ministro, a dizer então que as empresas públicas estão a dar resultados, portanto, ganhos aos Estados, os proveitos ao Estado, ou seja... Bom, nós aqui dissemos que um dos grandes desafios das empresas públicas é o fato de elas terem múltiplos objetivos ao mesmo tempo. Portanto, diferentemente de uma empresa privada, a empresa pública ela tem grandes desafios. Porquê? Porque tem uma função social, tem uma função econômica, portanto, dar lucro, tem uma função política e também pode ter uma função de soberania, ou seja, em que medida é que certos setores, por uma questão de soberania, é importante que esteja uma empresa pública, mas também tem este lado, o lado político, no sentido de ser também uma fonte para distribuição de benefícios estritamente políticos mesmo, numa perspectiva clientelística. Então, por causa disto,
é que quando nós estamos a falar do desempenho e da boa gestão de uma empresa pública, é importante que nós questionemos. Ela está a ser bem gerida em que perspectiva? O que nós temos aqui é que as empresas públicas, portanto, contribuem apenas com 0,5% das receitas do Estado, como, aliás, foi dito. E, ao mesmo tempo, o primeiro-ministro diz-nos que elas, no geral, estão a ser bem geridas. E, claro, ainda tem alguns desafios. O ponto aqui que cabe dizer é, são bem geridas em que sentido? E tendo em conta que, há uns meses, o próprio primeiro-ministro visitou empresas públicas e algumas, de forma muito explícita, deixaram bem claro que havia problemas de gestão. Então, quando agora diz que as empresas, no geral, estão a ser bem geridas, portanto, eu fico com dúvidas em relação àquilo que o nosso... Claramente é uma mensagem para o Parlamento, para fora, é uma mensagem para dentro. Justamente. Então, por exemplo, questionar se é razoável que as empresas públicas contribuam apenas com 0,5% das receitas do Estado. Segundo, questionar se os serviços que elas prestam são socialmente relevantes, atingem, de fato, a quem era suposto que eles atingissem, e se elas são sustentáveis, quer dizer, suficientemente para que elas possam ainda estar, quer dizer, ainda existirem, tanto que públicas. Outro ponto que o nosso primeiro-ministro diz é que há desafios, é claro, e que está-se a preparar uma revisão legislativa para ver se melhora a componente de governação corporativa. Ora, a Lei 6/2012, de 8 de fevereiro, diz ela, portanto, a Lei das Empresas Públicas, ela diz que em 6 meses as empresas públicas deveriam ter adotado, portanto, alguns princípios que alguns deles têm a ver com a governação corporativa no seu funcionamento. E a minha questão é, será que as empresas públicas, portanto, já deram este passo no sentido de implementar, pelo menos, a legislação existente? Isto nem sempre fica claro. Mas também chama-me a atenção aqui o fato de, na discussão da Lei 6/2012, que se saiba, não ter havido um debate mais inclusivo, porque o principal dono das empresas públicas é a sociedade. O governo representa a sociedade, portanto. E aqui, quando nós estamos a pensar nesta reforma legislativa em relação às empresas públicas, é importante vermos em que medida é que nós envolvemos o dono destas empresas, que somos nós todos, mas também fazemos uma reflexão muito lúcida em relação a isto. O desafio que a gestão das empresas públicas tem é justamente o fato, como eu antes disse, de ter esses múltiplos objetivos. E é preciso termos em conta que as empresas públicas também operam dentro de uma estrutura de incentivos que pode ser, às vezes, perversa. Por exemplo, enquanto que uma empresa pública, quando tem um mau desempenho, vai à falência, a empresa pública já não. O Estado intervém, subsidia, injeta recursos, etc. Portanto, ela tem muitas vezes um baixo incentivo para ter um bom desempenho. E isto ainda alia-se o fato de ela ter uma relação muitas vezes ambígua e pode ser protetora com a classe política, que mesmo que ela tenha um mau desempenho, como aliás é o caso, acaba gozando desta proteção. Então, a minha questão é, quando o primeiro-ministro diz que as empresas públicas têm um bom desempenho, no geral, embora tenham os seus desafios, e diz também que vai haver esta reforma legal,
será que está-se a pensar na complexidade desses elementos todos e desta estrutura de incentivos dentro da qual estas empresas atuam, para que, de fato, possa-se ter empresas que respondem e conseguem gerir esses múltiplos objetivos que elas têm de forma consistente e sustentável? Bem, Fernando, a sua opinião, sendo que já me está a colocar aqui a questão da revisão legal. Eu lembro que nesta mesma mesa, em 2010, eu entrevistava a então Primeira-Ministra, 2009 ou 2000, se não estou errado, era a Luísa Diogo, a Primeira-Ministra. Debatíamos na altura com o problema dos aeroportos de Moçambique, o caso dos aeroportos. E ela dizia que o Governo está a avançar com uma reforma legal, a lei das empresas públicas, de facto veio a acontecer com a aprovação desta lei, que já me referi, a 6/2012, substituindo a lei que penso que era de 97, se não estou em erro, a lei anterior. Quando 3 anos depois somos confrontados novamente com a ideia de que a solução está na revisão legal, salta desde logo uma ideia de que ou nós estamos a atacar o problema de fundo ou não fizemos uma reforma legal integralmente, porque já na altura se levantava a questão do modelo de governação. E nós falamos das empresas, portanto, na verdade estamos a falar aqui do setor empresarial do Estado todo. As empresas públicas, de acordo com os dados do IGEP, são 14, mas as empresas participadas pelo Estado são 114. Certo. Em primeiro lugar, eu não penso que o problema seja de reforma legal e eu explicarei porquê. Mas eu, quando estávamos a fazer este debate e no próprio acompanhamento do debate da Assembleia da República, lembrei-me de uma irreverência do Manuel Araújo, do edil de Climane, em relação ao atual estado político da nação. E ele dizia o seguinte, e parece-me que faz todo o sentido, que o Presidente da República devia reler o seu discurso de 15 de janeiro e comparar se a prática política que o país vem seguindo corresponde ou não a esse perfil de governação a que o Presidente da República se propôs. E o Governo é uma emanação do Presidente, uma vez que ele é também o chefe do Governo, o Primeiro-Ministro é apenas um primo inter pares, portanto é de algum modo o coordenador do Conselho de Ministros. Eu acho que quer o Primeiro-Ministro, quer o Ministro de Economia e Finanças andaram muito mal nesta sessão do Parlamento e nesta resposta às empresas públicas. Se fossem ler também eles o discurso de 15 de janeiro, era de esperar uma atitude muito mais aberta e muito mais concreta em relação à saúde das empresas públicas. Ou seja, eu tenho a certeza absoluta que o IGEP, que não é uma tão má instituição, tem todos os dados e tem todos os detalhes sobre toda esta panóplia de empresas, quer as públicas, quer as intervencionadas, quer as participadas. Aliás, não é por acaso que tem membros seus no Conselho, nos diversos conselhos de administração. Recentemente o IGEP reestruturou-se no sentido de acolher um pelouro que faz o acompanhamento direto destas empresas, exatamente para se poder aperceber do tipo de problemas que existem nas várias empresas. Ora, a lei atual das empresas públicas... O que nem precisaria, Fernando, porque a representação ao nível dos órgãos sociais pressupõe exatamente isto. E há uma representação feita, no caso do Estado, pelo órgão de tutela, normalmente, que é o acionista Estado, que é o Ministério das Finanças. Exato. Não, mais. Tem lá sempre um representante do Ministério das Finanças. Aqui há uns meses, por força de
de um esclarecimento em relação a se as empresas públicas deviam ou não publicar os seus resultados. Fomos consultar a lei das empresas públicas e está lá a obrigatoriedade de publicarem os resultados. Ora, o ministro Malayan e o primeiro-ministro não fariam mais do que respeitar a lei, explicitando esses resultados dessas empresas. Mas, se isto fosse fastidioso, e 14 empresas públicas não me parece que tenha nem sequer completa uma página da A4, toda a Assembleia da República ficaria a conhecer a saúde dessas mesmas empresas e, por via da Assembleia da República, a população em geral ficaria a conhecer a saúde dessas empresas. Não me parece que haja aqui problemas de segredo de Estado e de confidencialidade. Há, sobretudo, uma contínua arrogância do Governo em fornecer dados ao Parlamento, em respeitar o Parlamento como um órgão de soberania. Esta relação Governo-Parlamento tem melhorado muito ao longo dos anos, mas eu vejo, e em função também da natureza dos governos, que há maior ou menor sonegação de informação ao Parlamento. Neste caso, eu, por exemplo, noto que há uma maior qualidade do tipo de perguntas e do tipo de intervenções que os deputados da oposição fazem no Parlamento. E, em função disso, vejo que o Governo, em vez de tomar uma atitude proativa, e só ficavam bem na fotografia ao fornecer esses elementos, ao desbaratarem pela via dos factos, muitas vezes, os argumentos da oposição, não, preferem uma atitude defensiva, que em última análise é uma atitude arrogante de não se fornecer os dados. Não é porque tivemos o acesso aos bilhões dos caminhos de ferro que ficamos satisfeitos por sabermos que os caminhos de ferro estão... Ora, inclusivamente, os dados dos caminhos de ferro têm que ser decompostos em várias variáveis. Uma questão são os resultados de exploração e outra questão são os resultados globais da empresa Caminhos de Ferro, que também tem dívida a pagar. A mesma coisa se passa quando a LAM, nos últimos anos, nos vem apresentar os seus resultados de exploração e os resultados, nomeadamente, quando inclui a dívida acumulada da empresa. Ora, chegado a este ponto, acho que quer as empresas, quer o Conselho de Ministros, quer o IGEP, têm que olhar bem para a atual lei das empresas públicas e ver se a estamos a cumprir ou não, e não inventarmos em última análise, estas desculpas para dizer que se calhar é o problema da lei e é por isso que as empresas não estão a funcionar bem. Assim, as empresas não podem funcionar bem e nós podemos olhar inclusivamente aqui ao lado para a África do Sul, onde na administração Jacob Zuma se agravou o descalabro em relação, digamos, ao conluio político e do ANC com as empresas públicas. Não é possível fazer-se gestão das empresas públicas ou das participadas quando elas são transformadas em sacos azuis para outros expedientes do Governo e para, inclusivamente, expedientes extragovernamentais, ou seja, para expedientes partidários. Não há gestor que resista a este tipo de situação. Pronto, nós temos estado a falar das empresas públicas, na verdade, como eu disse, são apenas 14 as empresas públicas: Aeroportos, CFM, Correios de Moçambique, EDM, Modraga, Maputo Sul, a NH, a Hidráulica de Choco, a Imprensa Nacional, Parque de Ciência e Tecnologia de Maluana, a Ligadia de Baixo Limpopo, a Rádio de Moçambique, a TVM, Transportes Públicos da Beira. São 14, mas o envolvimento do Estado no setor empresarial é muito mais amplo e, portanto, vamos aqui para as participadas, em que algumas delas é apenas uma questão de regime jurídico. Na verdade, são empresas públicas, elas são materialmente públicas. Formalmente elas são privadas, mas materialmente elas são públicas, dado o enorme envolvimento do Estado. Notícias, por exemplo? Pois, notícias, portanto, o envolvimento do Estado é de 35%,
sendo que há depois várias formas de envolvimento. Há momentos em que o envolvimento é diretamente pelo Estado, outro em que é pelo Estado, pelo IGEP, ou é só pelo IGEP. Entidades públicas, às vezes. Pois, exatamente. Olha-se por aqui, pelo caso da LM, são 91,15%. O envolvimento do Estado, depois o resto é dos trabalhadores, o que torna, em termos jurídicos, a empresa não pública, mas materialmente ela é pública. A questão que se coloca é o caso da MCL, como é que o Estado, reavalia o seu envolvimento no setor empresarial, no sentido de que estamos a falar de dinheiros públicos, a sua aplicação atinja, digamos, os objetivos a que se propõe o Estado? Não. Há aqui dois elementos que eu creio ser de capital importância. Primeiro, a questão de se ter em conta a essência pública destas empresas, o que implica que elas devem prestar contas na esfera pública, porque elas são públicas. Por outro lado, é o lado da eficiência, ou seja, eficiência no sentido econômico. Então, como eficiência, economicidade, sim, são etc. alguns dos objetivos que as empresas Então, devem aqui perseguir. o grande desafio, no meu entender, sobre aquilo que o Estado tem que refletir é como se garantir empresas que de fato prestam contas de forma transparente, porque elas são públicas e de fato, e aliás a lei das empresas públicas é clara em relação a isso, diz que o governo deve prestar contas sobre a situação econômica e financeira de todas as empresas públicas. Portanto, o artigo 37 é claro em relação a isso, todas elas. A Assembleia, portanto. E temos o lado de como é que elas podem ser governadas de modo a que elas, a par desta função social, política, possam ser eficientes. O que se diz normalmente é que você tem três opções sob o ponto de vista de como é que essas empresas podem ser governadas. Uma opção mais centralizadora, em que existe uma entidade, como um IGEP, assim, por exemplo, que fixa mais ou menos as latitudes de forma geral de como é que estas empresas podem cumprir com os preceitos gerais de uma boa gestão. Agora, o que se diz em relação a esta forma é que, muitas vezes, esse controle centralizado pode ser que ele limite um pouco mais a capacidade de inovação que as empresas têm. Então, opta-se por uma outra forma, que seria uma forma mais descentralizada, em que estas empresas seriam geridas diretamente pelos setores. Agora, aí também coloca-se a questão de como é que ela pode ser, vamos dizer, mais aberta sob o ponto de vista de como é que ela presta contas. E alguns optam por uma forma mista entre uma forma centralizadora e outra menos. Então, existem várias formas, mas na essência as empresas públicas, elas não vão deixar de ser públicas. E isto implica o quê? Implica que tem múltiplas funções e o grande desafio que elas têm é de prestar contas ao seu dono, que é a sociedade, ao mesmo tempo, porque são empresas, elas buscam ter uma forma de autossustentabilidade o mais amplo que isso for possível. Fernando, nós discutimos esta questão das empresas públicas e precisamente esta semana saiu um comunicado da Engo Elétrica em que ela anuncia o final do seu contrato de 8 anos com a Eletricidade de Moçambique. Recordar que esta é uma das empresas arroladas no trabalho que foi feito pelo CIP, Centro de Integridade Pública, relativamente às muitas empresas que prestam serviços à EDM. Há aqui um comunicado então em que ela anuncia que terminou esse contrato. O que é que isto quer dizer? Que se estará a cortar um pouco estas várias pontas da iceberg. Portanto, a ideia de que o Governo não assumiu quando o assunto foi levantado, mas estará a ir atrás e a cortar cada vez mais as várias empresas que estão lá dentro. Eu seria prudente em relação a essa questão e explico porquê. E claro que a EDM foi
uma das grandes cotadas para o surgimento de todas estas empresas cogumelo à volta da EDM, uma série de contratos que foram feitos em que a EDM era coagida a comprar energia a essas mesmas empresas, em que, inclusivamente, os preços da venda de energia são discutíveis. Portanto, eu enquadro este anúncio deste fim de contrato, e a ENC devia prestar serviços à EDM, nomeadamente de manutenção de rede, no sentido, por um lado, de se dar o sinal que, de algum modo, se está atento a esta situação da cotada. Mas, e do lado mais ou negativo, ou pelo menos desta dúvida metódica, a questão que deve ser colocada é se esta medida e outras medidas muito similares que temos acompanhado nos últimos meses, se não se destinam ao reposicionamento de uma certa fauna acompanhante que, em função da evolução dos governos, se reposiciona nestes contratos ligados às empresas públicas, ligados às concessões do gás, ligado às plataformas logísticas do Rovuma. Quero isto dizer o seguinte: se a ENCO terminou apenas o seu contrato porque as figuras ligadas a esta empresa deixaram de ter o brilho de luz nesta nova administração para serem substituídos por uma outra empresa com outro nome e com outras novas figuras que estão a cintilar mais neste momento, ou se é uma medida de fundo no sentido de se cortar este modelo de subcontratações de serviços às várias empresas. Mas ainda voltando à questão anterior das empresas públicas, duas pequenas notas que são muito importantes. A questão fundamental do setor público empresarial tem a ver com esta questão de fundo, e mesmo de fundo, que é despartidarização do Estado. Segunda questão, e no modelo atual, e parece-me que o IGEP é um instituto que devia ser preservado. Mais poderes para o IGEP, mais poderes para o board do IGEP, e não o board do IGEP ser apenas uma correia de transmissão em que periodicamente recebe uns papelinhos lá no board a dizer muda o diretor daqui, muda o presidente ali, em função não de critérios de competência, de gestão e de resultados alcançados nessas mesmas empresas, mas porque é politicamente conveniente, nesta altura, mudar-se aquele PCA, mexer-se naquele board, em função, repito, de conveniências, não de natureza económica, mas de natureza política. Muito bem, vamos avançar, só clarificar que os poderes do IGEP são para as empresas participadas, não se estendem para as empresas públicas, aquelas 14 que eu aqui mencionei. O Ministério das Finanças e... Pois sim, aquelas respondem diretamente às tutelas. Faz parte de todo este aparato da gestão do bem económico público, que compreende não só as empresas públicas, mas também todos os outros bens que são administrados pelo Estado. Mas talvez aí seja exatamente uma área de reforma legal, que este papel do IGEP não está muito claro, principalmente quando se olha para a lei das empresas públicas em relação a este ponto. Eu acho que talvez esta área deva merecer mais atenção. Muito bem, vamos olhar para outros temas. Nesta semana foram anunciados os resultados do incidente do Pombe em Tete, ou seja, os resultados então indicam que houve uma bactéria que contaminou parte da farinha que foi usada então para fermentar a bebida. Estes resultados estão em consonância com aquilo que era a sua expectativa? Bom, em primeiro lugar dizer que vale a pena notar que, infelizmente, nós ainda não temos meios no nosso país para algo que não me parece ser
complexo, ao menos visto assim de longe, como um leigo. Então, e isto influencia muitas vezes na forma como entidades como, por exemplo, a polícia viram este caso, no sentido de que tomaram certas decisões de forma precipitada e, inclusive, houve pessoas detidas supostamente envolvidas neste envenenamento. Então, isto é crítico também sob o ponto de vista de justiça, sob o ponto de vista dos direitos. E outro ponto que me chama a atenção é este é um exemplo típico de como nós temos uma certa dificuldade em combinar modernidade e tradição. Às vezes isso pode ser tenso e outras vezes pode ser complementar. Notei neste caso que houve uma grande tentação de se buscar explicações místicas em relação a este assunto e parece-me que essas explicações acabaram ditando a forma como o Estado agiu em certas situações, o que é crítico. Para responder à pressão toda que estava a exercer. Sem dúvida que nós temos que respeitar as nossas tradições, mas também temos que ser lúcidos o suficiente para vermos que nem todas as tradições elas são funcionais a um Estado de direito, porque por esta via direitos de indivíduos acabaram sendo violados. Então, eu sinceramente estou a imaginar que aquele indivíduo foi detido, acusado de ter envenenado. Justamente. Quando olha para estes resultados, ele e a polícia que o deteve, inclusivamente o juiz, porque o juiz chegou a legalizar a prisão dele, só mais tarde é que foi solto. Jeremias, uma coisa é nós chamarmos autoridades tradicionais para uma bênção em relação a uma obra, início de uma obra e outros eventos. Uma outra coisa é nós estarmos a produzir uma prova para um processo desta natureza e nos deixarmos influenciar por este tipo de forma de conhecimentos, vamos assim dizer. E, bom, indo à sua questão, eu particularmente não estava à espera que houvesse alguma causa mística. Mas a mim, o que chama a atenção em relação a isto é a falta de lucidez com que os agentes do Estado e de um Estado supostamente moderno deixam-se influenciar, às vezes, por esta dificuldade que nós temos de complementar, entender a forma como a modernidade e a tradição convivem na nossa sociedade. Fernando? Em primeiro lugar, eu fico muito satisfeito que neste caso a culpa não morreu solteira, não é bem a culpa, mas pelo menos há uma investigação, há um desfecho, o que não é muito infelizmente comum, esse é o problema. Não é muito comum. Não é comum, não é habitual no nosso país, até hoje, nas várias explosões do paiol de Maputo, ainda estamos para saber o que é que originou estas explosões. E, portanto, em última análise, o Ministério da Saúde deve ser congratulado porque, em vez de encolher os ombros, em vez de recorrer a estas explicações místicas, meio científico, meio místicas, encolher os ombros e dizer, bem, o futuro ou o destino há de explicar estas coisas, prosseguiu numa linha científica para determinar a morte destes moçambicanos. E esta conclusão é uma conclusão dramática, o que nos leva também a outros patamares de interrogação e da necessidade das autoridades do Estado, dos governos locais, serem agressivas e implacáveis nestas questões. A STV, que tem este caráter às vezes muito espetacular, vai a situações de in loco de filmar a incineração de produtos fora de consumo e é invariavelmente
ou é recorrente, que as pessoas argumentam: bem, mas eles estão a incinerar este peixe, este arroz, deixem-nos ao menos comer, porque nós somos pobres e devíamos aproveitar. Ora, não pode ser este ponto. E esta questão do pombe, da cerveja de milho ou da cerveja de machoeira, mostra exatamente isto. A morte foi determinada pelo consumo de cereal que não devia ser consumido por humanos. Portanto, às vezes, no nosso facilitismo, criamos outros problemas a jusante que, eventualmente, se fôssemos mais firmes nos nossos posicionamentos, e nomeadamente das instituições, nós poderíamos evitar mortes e estas tragédias, porque, em última análise, foram despendidos outros meios para acorrer às famílias das vítimas desta tragédia. Depois da morte daquelas mais de 70 pessoas, houve todo aquele alarido, enfim, mas depois não aconteceu rigorosamente nada. Ou seja, o risco de mais uma bactéria surgir aqui e acolá, porque estas bebidas continuam a ser fabricadas em todo o lado, incluindo em Tete, incluindo lá mesmo onde aconteceu este episódio. Portanto, a vida corre normalmente como se não tivesse havido este episódio. Como é que se dá a volta a isto? Olha, a questão não é só o fato de ter sido... pode voltar a acontecer mais uma situação igual a qualquer momento? Olha, eu penso que as autoridades sanitárias têm sérias dúvidas que tenham a capacidade suficiente para prever situações como estas, porque é preciso termos em conta que isto acontece no âmbito informal. Então, não é realista que nós esperemos que a saúde esteja a este nível. Então, o risco sempre há de estar aí. Fernando, Zé Jaime, é assim, eu não estou tão de acordo. Eu penso que, pedagogicamente, as autoridades sanitárias, ao explicarem, sem entrar lá nos pormenores, qual era o nome da bactéria e das toxinas desenvolvidas pela bactéria, uma campanha cerrada de informação, de meios de comunicação social, pode ser muito importante. Nós temos, em relação, por exemplo, à cólera, resultados muito sensíveis de alteração de um determinado estado, numa província, em determinadas localidades, pelo facto das autoridades de saúde pública se concentrarem num determinado fenómeno, neste caso da cólera, e conseguirem reduzir para números espetaculares esta incidência da cólera. Portanto, a informação é muito importante e pode dar aso a resultados muito importantes para prevenir futuras tragédias a este nível. Sim, pode, mas também a forma importa. Por exemplo, o caso do HIV-Sida. Há um processo que está há anos e anos, mas, ao mesmo tempo, vê-se que o índice de contaminação não está a diminuir. Tanto. Então, sim, serve sim, mas só que não é tão... Bem, aí, depois estou a olhar para a complexidade de um país... A complexidade de um país como este, a sua dimensão, e onde a maior parte das pessoas, até por razões de ordem económica, não tem acesso às bebidas que estão certificadas, cuja qualidade está certificada. É preciso pensar numa comunicação para a saúde voltada, vamos dizer, aos vícios ou hábitos que são difíceis de ser. Eu estou a pensar, em relação há um ao conjunto de HIV-Sida, bebidas... as próprias mensagens e a própria comunicação é posta em causa e se lança a interrogação se de facto é efetiva a campanha. Eu estava aqui a pensar, há bebidas a circular no mercado cuja, vamos lá... A composição é danosa para exatamente assim. E não sei se há alguém que tem controle sobre aquilo que é vendido. Aí está a questão. Então, se não há controle nessas bebidas, são vendidas no setor formal, com fábricas e tudo. Eu quero imaginar... Mas resta saber se tem inspeção da saúde. Vamos a um exemplo concreto. Por causa do pombe, foi lançado toda a problemática das pilhas no pombe.
Ou seja, é preciso pôr pilhas porque as pilhas dão mais power, se o pombo não tiver pilhas, não é o próprio, o apropriado. Eu duvido se agora as pessoas continuam a exigir as pilhas ou não estão um bocadinho mais de pé atrás em relação às pilhas, porque as pilhas têm ácido e também podem não matar, mas claramente causam problemas no sistema digestivo. Portanto, o facto de se pôr pilhas na cerveja, no pombe, não sei se as pessoas continuam a pensar que dão o tal poder que as pessoas pensam. Bom, Fernando, vamos mesmo terminar porque o nosso tempo já expirou, o realizador está aqui a dar-me sinal. Quero agradecer a vossa presença, os nossos telespectadores que nos acompanham. Marcamos então desde já um novo encontro para o próximo domingo. Boa noite, uma boa semana de trabalho e até lá.